Quando houve a revelação, Isaías dizia: e o seu nome será chamado Príncipe da Paz, Conselheiro. Que mais? Quem lembra dos nomes de Yeshua? Né? Deus forte, Príncipe da Paz. Que mais? Senhor dos Exércitos, né? Estrela da Manhã, Raiz de Davi, Pai da Eternidade. Que mais? Exaltado, exaltado é o nome dele. Aí o que foi feito? A história tem mostrado, como foi falado mais cedo na escola, é que Yeshua HaMashiach, ou Jesus o Messias, e que na profecia ia se chamar Emanuel, que é o Emanuel, que traduzido do hebraico, misturado com o aramaico antigo, é o Emanuel. Ele é o Deus conosco, ou em nós. Para ser mais exato, no português é o Deus em nós, porque veio da Septuaginta, transmitido para nós, brasileiro. E chegou então Emanuel, o Deus conosco, o Deus em nós. Só que passou-se o tempo e a gente, a apóstola Sara, não compreendeu muito o que seria isso na prática. E aí veio-se então o nascimento, como ia previsto pelos profetas. E os profetas falavam no nome de Yeshua. Toda a Bíblia fala só de Yeshua, aponta para ele. E tudo o que se fez por ele. A referência principal é João capítulo 1. Em João capítulo 1 a Bíblia diz assim: e no princípio era o Logos, era o Verbo, era a palavra. Então Logos, Verbo e palavra são sinônimos. Então ele era o princípio, era o Logos, estava com Deus. E a Bíblia fala: e o princípio é Deus. E aí a Bíblia diz que esse Deus foi transferido para a terra. Então estava no céu, na sua dimensão, e de repente ele vem para a terra. Só que o povo da terra não compreendeu. O que o Eterno fez? Eu me lembro da historinha que Castelano contava, de que o reino de Deus era assim. Um jovem foi passar próximo a uma terra, e havia um trator enorme arando aquela terra. E quando ele passou mais adiante um pouco, viu um monte de formigas, daquelas trabalhadeiras, carregando o seu mantimento para mudar para outro lugar. E onde as formigas estavam indo era exatamente onde o trator estava passando, roendo toda aquela terra, arando toda aquela terra. De modo que se elas continuassem naquele caminho que elas estavam indo, todas as formigas iam perecer. Eu acho que a curva vai ficar bem cor da pele quando você olhar na internet. Né? Tá dando para ver? Estou de olho fechado ou aberto? É que a internet fica massa. Aí, aquelas formigas estavam seguindo a direção que era para a morte certa, porque o trator estava passando naquela terra para arar aquela terra. E aí elas não iam ter um descanso que elas queriam ter. Aí o rapaz viu aquele monte de formigas trabalhadeiras andando. Ele quis alertá-las, disse: ei, formigas, por aí não, vocês vão morrer. Estão arando a terra, não tem como vocês passarem. As formigas ouviram? Sim ou não? Não? Mas o moço gritou: formiga, não vá por aí não que vocês vão morrer. E as formigas ouviram? Não ouviram não, foi? Aí ele falou: já sei, eu vou botar uns obstáculos e umas madeiras, um negócio, umas pedras, para elas não passar, para que eu botando aqui elas não passem. Aí ele colocou umas tábuas, um negócio assim alto. As formigas passaram, sim ou não? Passaram. Elas passaram por obstáculo e foram o caminho no que elas iam fazer. Aí ele olhou assim e o trator lá, já rapando as terras, quase perto dela. Qual foi a ideia dele? Ah, já sei. Eu vou me transformar em formiga e eu vou falar na linguagem delas e elas vão se desviar do seu caminho de morte. Assim fez o Eterno. O Todo-Poderoso tem uma linguagem toda dele. Ele pega uma... A gente olha isso aqui, vocês leem essa palavra, é Iod, é de escrito daqui para cá. Um Iod Rosh, Iod Sham, Lama de Yom Imun.
Aí produz a palavra Jerusalém. E aí, quem lê aqui, pouca gente que não tem muito conhecimento de hebraico não sabe o que está escrito. Alguns pensam que é escrito para lá, mas é ao contrário, o Yod. Jerusalém é o nome de Jerusalém. E se Deus viesse falar na linguagem de Deus para o humano não compreende. Às vezes tem algumas pessoas céticas que dizem, Deus falou comigo. O outro fala assim, mas meu menino, se Deus falar contigo, você não vai entender nada. Mas, como você já entregou sua vida para Ele, Ele agora habita nesse portal eterno que é você, aí você compreende tudo que Ele fala para você. Por isso que é fácil você buscar em Deus. Ele explica todo o tempo. Vá para o quarto em secreto, vá buscar em oração, gaste tempo em oração. Deus te revela em oração. Você tem suas decisões na oração, porque quando você mergulha em oração, você fala com Ele mesmo que está em você. A compreensão nossa é, como é que esse Deus tremendo de repente se volta para o humano e de repente quer tirar-nos do perigo da morte certa? É porque Ele tem um propósito, porque você e eu somos a imagem e semelhança dEle. Você sabe, ultimamente o cumprimento da palavra está sendo assim, muito forte. Para nós teólogos, eu fiquei 5 anos estudando de segunda a sexta presencialmente no Seminário Teológico Batista do Nordeste. Foram 5 anos, uma grade curricular enorme. Aprendi muita coisa com os professores lá. E depois fui para Jerusalém para aprender mais um pouco. E voltei para cá sem saber nada ainda, mas estou rastejando. Vou chegar lá, né, Poscar? E aí vamos a Jerusalém o ano que vem novamente. E você também vai conosco. Diga, eu vou. Glória a Deus. Só vai a Jerusalém quem ama Jerusalém. Salmo 122, 6. Prosperarão todos que amam e oram por Jerusalém. Salmo 122, versículo 6, está na palavra. E você vai. Eu fui em 2009, 2010, 14, 18, 16, enfim. A apóstola Sara também esteve, pastor Carlos, pastora Nalva. Quem mais? E você vai também esse ano. Mas o que faz em Jerusalém? Conhecer, irmãos, a história que nos contaram segundo a Bíblia. E aí a Bíblia vem trazer para nós a revelação de Jesus. Quem é Jesus? O que significa o nome Jesus? Quem sabe? Glória a Deus. Foi o Espírito que te revelou. Irmãos, o nome da nossa cidade é o nome de Jesus. Vocês não sabem? A nossa cidade chama Jesus. Sotero. Quem nasce em Salvador é soteropolitano. Nasceu no Salvador. Quem é Jesus? Jesus é Salvador. Não é nem um nome, é um estilo, é Salvador, é um substantivo. Salvador. Mas o nome não seria Emanuel? Sim, o nome dele é Emanuel. Mas os nomes que se davam no passado eram os nomes que se davam com relação à sua categoria, o que você fazia. Então, Yeshua recebeu o nome de Emanuel porque ele quer dizer Deus em você. O que é isso, apóstolo? Está falando grego para nós. Ele é Emanuel, o Deus em nós, o Deus conosco. Os discípulos tinham Jesus ao lado. Por isso o discipulado, discípulo ao lado. E Yeshua vem e resolve fazer morada. Aí Paulo compreende isso e diz, 2 Coríntios 11, que você é templo do Espírito de Deus. Não sabeis vós que sois templo do Espírito, ou seja, morada do Eterno? Vem o Eclesiastes, no capítulo 12, que fala dos jovens. Diz, lembra-te, jovem, dos dias da tua mocidade, antes que venham os males e terríveis dias, dos quais não terás mais como fazer nada. Mas o versículo 6 de Eclesiastes 12, 6, ele diz assim, vive de tal forma para que quando romperem os cordões, o cordão de prata, e quebrar o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço. O que é isso, apóstolo? A morada do Eterno em vós.
é um copo de ouro situado aqui em nós. Esse cordão de prata é o que nos dá vida, que liga o Espírito de Deus ao nosso espírito. E ele diz que quando isso romper, aí acabou, a roda vai ao poço, o poço é a sepultura. É a sepultura onde você não vai poder fazer mais nada. Mas enquanto isso, o cordão de prata nos liga ao Eterno. O Eterno mora em nós. Quem é o Rei da Glória? Ele procurou os portais eternos. Quem são os portais eternos? Levanta a cabeça, ó portas eternas, sois vós. Erga-te, homem, erga-te, mulher. Olha a letra dessa música de Voz da Verdade, tão linda, tão pura, tão bíblica, que a apóstola Sara cantando agora há pouco. E ele diz assim: não há ferrolho. Sim, não há ferrolho, põe jantas. Não há ferrolho nem portas. Olha a letra da revelação que Deus deu ao pastor Carlos. Ele diz assim: não há ferrolho nem portas. E ele diz assim: que se fechem diante de quem? Da sua voz. Presta atenção. Não há ferrolhos nem porta. Agora, olha o que ele diz assim: e nem culpa, nem doença que fique de pé diante de quem? Irmãos, é o seguinte: se você crê, você vai ver a glória de Deus. E você só crê se você conhecer. Não precisa experimentar primeiro no corpo, na dor, para depois compreender que Ele é Senhor. Ele mora em nós, que aceitamos Yeshua como Senhor da nossa vida. Quem é Yeshua? Jesus. Quem é Jesus? O Salvador. Quem é Yeshua? O Senhor. Quem é o Senhor? O Mashiach, o Messias. Então, vem o Messias ou o Cristós. Quem é o Messias e quem é o Cristo? Yeshua, o Messias. Jesus, o Cristós. É grego. Cristós é grego. Cristós é ungido. Veio ungido. Jesus, ungido. Por isso que o diabo foge quando você fala em nome de Jesus. Em nome do ungido de Deus. Yeshua é o nome de Joshua, Jesus. Em hebraico, Joshua, o original, o radical. E aí, Joshua, Jesus, o Messias, o Mashiach, em hebraico. E aí, o Mashiach que quer dizer o ungido também, em hebraico. Então, o Messias, ungido. Joshua, o Jesus, ungido. O encarregado, o Salvador, o que veio para salvar, para mudar o mundo. Como o mundo estava quando Jesus chegou? Preso numa religião. As pessoas eram afastadas. Sabe por que o sacrifício era um animal? Porque nós andamos ali nas cercanias de Jerusalém, indo para Jope, fomos ali até Cafarnaum, subimos também ali em Jericó, e é tudo deserto de pedra. Para se criar uma cabra, ter uma cabra gorda naquele lugar, era o maior sacrifício. E você trazer uma cabra gorda, que você criou com muito sacrifício, para levar para o sacerdote e oferecer esse sacrifício pelo seu pecado, era um sacrifício tremendo. Porque em Canudos é fácil você pegar uma cabra gorda em Canudos e trazer, porque lá tem, né, pastor Carlos? Mas em Jerusalém, que não tem, só tem pedra. É deserto de pedra. Ainda assim elas conseguiam capinar e comer alguma coisinha ali e ficar um pouquinho gorda. Então quando alguém levava um sacrifício ali, era um sacrifício mesmo. Para nós lermos da palavra, levou o sacrifício de animal para poder acabar o pecado de fulano BC. Não. Aí veio o bode expiatório, aquele que vai para o deserto, para poder pagar os seus pecados. Irmãos, que cabeça é essa? Que animal vai pagar o seu pecado? Que cabeça é essa? Que é alguém morrendo por você, que você vai se redimir. Se você não se arrepender. A palavra então diz, olha, se arrependa, Carlos Roberto. Se arrependa, para que o portal seja aberto e o Rei da Glória entre. O Rei da Glória não entra em ambiente sujo. Ele vem aqui convencer pelo Espírito de que eu preciso me arrepender. Convencer pelo Espírito que tem coisas na minha vida que eu tenho que eliminar. Convencer pelo Espírito que tem manias na minha mente que eu preciso deixar de alimentá-las. E só quem faz isso é Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, o nosso Salvador. E aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso compreender, apóstola Sara, que Ele é Deus. Como é que eu sei que Jesus é Deus? Que a briga teológica está sempre nessa aí.
os incrédulos, ou os ímpios, ou os debochados, ou os que não estão nem aí, estão igual a essa formiga, indo para a morte. E sabem que vão para a morte. Filhos rebeldes, desobedecem pai e mãe. Já morreram mais de 50 só esse mês de setembro, aqui na cidade de Salvador, alvejado de balas. Foram mais de 50 jovens que morreram. Esse mês de setembro é o mês que dá a efusão do suicídio. Já tiveram vários e vários suicídios, mas não só esse mês. Está tendo sempre. Porque eles perderam a esperança. Não vê milagre, não vê resposta, não vê nada acontecer. Vê vê você ir para a igreja, subir e descer, e não vê muita coisa acontecendo na nossa vida. Porque nós também, nem nós às vezes acreditamos que Jesus está em nós. Aí olhando para a circunstância, cadê o resultado? Eu preciso pedir a Deus, Senhor, dai-me sabedoria. Diga sabedoria. Diga, Senhor, dai-me. As mulheres dizem, Senhor, dai-me. Os homens, Senhor, dai-me sabedoria. Ele diz, olha, quem tem falta, peça a Deus que dá a todos. Aí então o Senhor, pastor Elias, nos traz para essa reunião aqui como hoje, para nos ensinar de que nós precisamos ter sabedoria. Por que precisamos ter sabedoria? Para que nós possamos exercer força, a nossa força em Deus, para vencer os obstáculos e os empecilhos que o inimigo coloca diante de nós. Para que você possa abrir a sua voz e realmente a enfermidade sair. Para que você possa abrir a sua voz em nome de Yeshua HaMashiach, e o demônio tem que deixar a sua casa, sair. Tem que deixar o seu corpo é templo do Espírito de Deus, não é para guardar enfermidade, não. Desde a alma, mente, corpo e espírito, preservados, inteiros, para a glória do Senhor Jesus. Põe a mão na cabeça e diga, Pai, eu recebo essa manhã sabedoria, para na tua força, vencer e vencer em nome de Jesus. Então eu preciso de sabedoria, força e poder. Sabedoria, força e poder. Sabedoria, força e poder. Para quê? Para que tenha bons resultados. Porque resultado nós temos, mas nem sempre são bons resultados. Então eu preciso ter sabedoria, exercer a força, para que o poder de Deus emane em nós. E a partir de nós as pessoas vejam o resultado da nossa vida. Mas as pessoas dizem, e Jesus é Deus? Se ele é filho, como é que ele é Deus? Pois é. João 1 diz que no princípio era o verbo, ele estava onde? Estava lá. Só que aí, o que o verbo fez? O verbo falou na linguagem de verbo, mas o pessoal que estava aqui embaixo não entendeu. Aí o verbo então se fez sarcós. Sarcós é carne apodrecida. Ele deixa a sua plenitude, a sua glória, e vem para sarcós, carne apodrecida, e viram um sarcós comum que nem nós. E aí ele começa então a dizer, ali é um profeta que veio. Moisés disse, justo, virá um profeta maior do que eu, a ele ouvireis, e quem não ouvir esse profeta será eliminado. Aí quando ele chega então, os profetas da época, até João, dizia, assim diz, e largava o pau. Israel, você pecou, né? Israel, você precisa, porque essa palavra toda foi para Israel, não foi para nós não. Mas pela misericórdia do Eterno, nos alcançou. E aí de repente veio a pastora Sara, a mensagem, assim diz o Senhor, todo profeta levantava a voz para profetizar sobre, tinha que ter resultado da sua profecia, ela tinha que se cumprir. Só Jeremias não conseguiu ver nenhum cumprimento das suas profecias, mas os demais viram, alguns viram. Isaías poucos, porque Isaías era um profeta messiânico. Davi também profetizou, Moisés também profetizou. E aí todos que profetizavam até diziam, assim diz o Senhor. E aí dizia o recado que Deus mandou. Mas quando Yeshua chega, o ego em mim, o Senhor, o Deus em nós, ele chega e diz, vós tendes escutado o que os antigos diziam, eu porém vos digo. E ele vai e fala assim, em João 11:25, eu sou. Está lá em João 5:24, em verdade, verdade, eu te digo. Aí ele diz, em verdade, verdade, eu lhe asseguro, eu lhe digo,
quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Uhul! Eu sou. E aí João 18:6, os discípulos, os soldados vão procurar Jesus para prender. Aí ele se apresenta de novo e diz: eu sou. Aí está a versão sou eu. Moisés, Gago, falei semana passada, questionando com Deus como é que ele chegava dentro de Faraó, um cara poderoso da terra, para dizer que quem mandou tirar o povo de lá de escravo, para quebrar o país dele. Irmãos, não se preocupe com isso não. Fiquei sabendo que o governo federal abriu uma porta para a China, em que os chineses agora podem vir para o Brasil sem precisar de visto. Hein? No Japão. Ah, sim, o Japão, glória a Deus. E os japoneses agora podem também ir para o Brasil. E o brasileiro pode ir para o Japão também sem precisar de visto. Em Israel também é assim, você não precisa de visto não. Em Israel você entra e sai na boa. A palavra que nós cantamos aqui, que as nações, presta atenção, as nações, o que eu preciso fazer, irmãos, em nome de Jesus, presta atenção, esse processo de Jesus é muito complexo. O que Roma fez? Roma tomou para si a paternidade, chama-se os padres da igreja. Eles começaram a trazer então as doutrinas que eles queriam, desde o Conselho de Nicéia, o Conselho de Trento, depois veio os Conselhos de Jerusalém, e passou o próprio Conselho Vaticano I, Vaticano II, e aí passou-se a dizer o que eles queriam que o povo acreditassem. Mas Yeshua diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. No mundo tereis aflições, vai ter problema do mundo, mas esteja em Jesus. Quem morre em pecado, irmãos, lembra que eu falei semana passada? Quem está em pecado, insiste em andar no pecado, na mentira, não faz de conta, enfim, aquele negócio, não se preocupe. Se arrependa enquanto você pode se arrepender, porque virá um dia. Lembra daquele sonho que você já teve? Você sonhando, sufocado na cama ali, alguém lhe apertando, aquele sufoco na cama ali lhe apertando, e você gritando e a voz não saía. Você se mexendo de um lado para o outro e parece que tinha uma mão assim lhe segurando e você sem poder sair. É assim a morte eterna. Imagina alguém ser enterrado. O corpo não mexe, mas a mente está viva. E a pessoa está sem poder falar, nada nem pode dizer para ninguém. Não, eu estou vivo, não pode falar, porque o corpo está inerte, mas a mente está ligada, porque o espírito não morre. Assim como você se lembra das pessoas que já morreram, segundo a carne já pereceram. A minha mãe foi dia 2 de julho. Amanhã faz 2 meses que Dona Maria foi recolhida. Mas ela não está morta, porque eu lembro dela todo dia. O espírito não morre. Papai leva. Aí o que nós temos que fazer é compreender que existe um Deus chamado Yeshua que pisou na terra. E muitos questionam: quem é esse Jesus? Jesus é Deus. Todas as vezes que ele se apresentava e para falar ele dizia: eu sou. Minhas palavras, eu sou. Aí eu pergunto a vocês: Jesus é Deus, sim ou não? Alguns não acreditam. Ok, a pergunta seguinte é: por que vocês acham que Jesus foi condenado e crucificado à morte? Ele mesmo questiona com as pessoas que vieram crucificá-lo, pegaram pedra para jogar nele. Vamos lhe apedrejar, Jesus? Por quê? Pelos benefícios que eu fiz? Vão me apedrejar porque eu curei, salvei, libertei e tal? Vou fazer, é por causa disso? É por isso que eu estou sendo condenado? Aí os caras disseram: não, porque tu, sendo homem, diz que é. Aí ele vai para o sinédrio, julgamento, alta corte. E aí o julgador diz assim: estão dizendo aí que tu dissestes que você é filho do Deus, quem vê Deus vê você. Isso é verdade? E Yeshua diz: tu o dissestes. Então o príncipe mesmo, e aí quando ele confirmou: você que disse, então eu sou. Que se eu quisesse o pai mandava miríade de anjos daqui agora e acabava com essa palhaçada toda. Mas eu sei o que eu estou fazendo. E aí ele venceu a morte. Diga: venceu a morte. Ele ressuscitou. Ele é Deus. Ele é Senhor.
Ele está sentado à direita de Deus Pai. Questionam: Jesus? Aí o mundo, você sabe que tem uma história antes de Cristo e depois de Cristo. Presta atenção. Questiona: vem cá, tá bom, esse Jesus de vocês aí, me diz aí o que foi que Jesus fez dos 13 aos 30 anos. Meu amigo, tô nem aí porque ele fez dos 13 aos 30. Em 3 anos e meio, o cara arregaçou o mundo. O cara virou o mundo de cabeça para baixo. O mundo teve que 600 anos depois, quando for olhar a história de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, tiveram que escrever. Os reis, todas as nações tiveram que reconhecer verdadeiramente: o mundo foi um antes desse Cristo e agora é outro depois desse Cristo. Porque nunca no planeta Terra alguém tira a força da religião que oprimia. A lei trazia e apontava o pecado. A lei dizia: pecou, se pecou a lei, então vai morrer, porque o pecado aponta para a morte. A lei diz: pecou, aí o pecado vem, vai ter que morrer. E aí tinha pecado, a lei e a morte. E Yeshua vem e quebra as pernas do diabo, quebra as pernas da lei, quebra as pernas morte e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Em 3 anos e meio, Jesus chega para os mais simples e diz: se disserem a você que o reino de Deus está ali, está acolá, que o reino de Deus é de ouro, é bonito, é um mar, é um céu, é uma lua, ele diz: o reino de Deus não vem com a aparência exterior. Fecha os olhos aí, você. Que cor é o reino de Deus? Está vendo que cor aí agora? Que cor você está vendo? Ele diz: não vem, Lucas 11, 22, 21, 17, 21. Luiz diz: olha, não vem com aparência exterior não. Sabe por quê? Porque o reino de Deus está dentro de você, Carlos Roberto. Está dentro de você, igreja. É por isso que a filha das trevas tentou matar aqueles que acreditavam em Yeshua. Mas quanto mais mexiam no povo de Deus, mais esse povo crescia. Quanto mais botava nas arenas para poder os leões comerem, mais as pessoas se convertiam. Quanto mais perseguiam as igrejas, mais eles cresciam. Os copistas e aqueles que escreviam a palavra, levavam anos para escrever aquilo ali. Botaram fogo nela e nos caras que estavam escrevendo. No entanto, aquilo que o salmista diz: a tua palavra eu guardei no meu coração para eu não pecar contra ti. Deus fez isso. Que mesmo queimado, aqueles papéis de couro de animais, papiro, que dura pouco tempo, se acabava, mas não acabou na mente das pessoas. Tanto é que até hoje nós temos aqui os livros antigos e temos o novo. 2000 e poucos anos atrás. 2000 e poucos anos é pouco tempo. É ou não é? São 2023 anos da ascensão de Cristo. Mas ele chegou, irmãos, e começou a valorizar o pequeno. Quebrou a perna da morte, da religião, do inferno, e começou a botar a partir de mim, de você, de cada um de nós, onde quer que esteja, em qualquer nação que estivesse um judeu pregando de Yeshua, pregando de Jesus, milagres aconteciam, vidas eram poupadas, transformadas, ainda que perseguidas, mas eram salvas. Milhões e milhões em todo o planeta. Quanto mais dizia, mas o Espírito era que convencia. Eu sei porque é o Espírito de Deus que habita em mim é que me convence quem eu sou em Cristo. Ele é Deus. Ele foi condenado porque ele disse que ele era Deus e eles não aceitaram, não teve problema. Eu sou Deus, tá bom. Vai morrer, problema. A Bíblia diz que ele não abriu a boca. Quem sabe que a ovelha, pastor Carlos conhece aqui. A ovelha vai para o matador, ela não fica. Não, ela morre quietinha. Não é, pastor Carlos? Ela não dá berro. Ela está sendo sangrando sem dar um berro. Nem um gemido deu. Ele morre. Aí diz que morreu por causa do meu e do seu pecado. E ele ressuscita. Então o santo que sai, onde tudo foi por ele, para ele, por meio dele,
desce para o sarcós, para a carne podre que somos nós. Olha, toma banho, chega em casa hoje, hein? Olha eu. Se não tomar banho daqui a pouco, hein? E aí ele ressuscita. Aí ele encontra Carlos Alberto, encontra mim, encontra nós. Ele sendo Jesus. Ele disse agora, vamos lá? Ressuscita. Vamos, Carlos Alberto, levanta. Vamos, levanta. Levanta portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Levante portais eternos, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? O Senhor. Aqui diz assim: o incomparável Deus, ele foi circuncidado no 8º dia, botaram o nome de Jesus, Lucas 2:21. Foi apresentado no templo, como Júlia foi feita, Lucas 2:25. Os sábios vieram do mundo, do Oriente, Mateus 2:2. Visitou Jesus logo quando nasceu. Depois que Jesus nasceu, houve uma perseguição, porque Herodes também ficou sabendo que nasceu o rei. E Herodes não queria rei, coisa nenhuma que competisse com ele, nem os filhos dele queria. E aí Jesus fugiu para o Egito com a família, né? E de repente Jesus aparece aos 12 anos no templo, conversando com os líderes. Do 13 até o 30, sabe Deus onde Jesus estava. Mas nos 30 anos, João Batista olha para ele e diz: ei, ali vem o Cordeiro de Deus. Se eu perguntar assim, para que Jesus veio encarnar mesmo? Qual foi a onda dessa? Veio encarnar para quê mesmo, pastora Aline? Para virar religião? Para depois estar aquele mesmo... Agora o sacerdote, o apóstolo Carlos agora, que é o apóstolo Querubim e Serafim. Depois vem os demais pastores, aí os diáconos, vem depois, né? Aí você no último que de repente, né? Então, é assim, é. Irmão, somos todos um. Alguém tem que cuidar disso aqui, claro. Porque sempre foi assim. O sacerdote tem que ser o responsável. Mas não é só o sacerdote. Ele chama todos e diz: vós agora sois sacerdócio real. Vós agora sois uma nação santa. Bota aí, Jonas, por favor. Vós agora sois sacerdócio real. Presta atenção. Sacerdócio real. Vamos repetindo, quem sabe? Não sabem? Vós sois uma raça eleita. É bom você decorar essa palavra, não, porque isso você vai precisar dela e muito, para você mesma. Você vai olhar no espelho e vai dizer: olha, eu faço parte do reino de Deus. Eu sou. Vamos ler juntos lá, bem devagarinho. Mas vós sois sacerdócio. A pergunta é: você acredita nisso? Tem certeza? O 10 fala: vós, que em outro tempo não era nada, agora, Carlos Alberto, agora, versículo 10. Agora você, pastora Gilda, agora você o quê? Voto 9, por favor. Mas vós sois a geração eleita. Diga obrigado, Jesus. Todá rabá. Diga todá rabá. Obrigado em hebraico é todá rabá. Ele diz: vós sois a geração eleita. Todá rabá. Vós sois o sacerdócio real, ou seja, do rei. Lembra que Davi e Zicagre, quando invadiram o território dele lá, que pegaram as mulheres? O que Davi fez? Davi e o sacerdote Abiatar, ele pega a estola sacerdotal, põe sobre ele e diz: Deus,
carregaram nossas famílias, nossas mulheres, nossos viveres, eles levaram. Nós temos que ir e podemos ir atrás dele. Esse Senhor vai nos entregar nas nossas mãos? O rei Davi, sacerdote Abiatar, com a estola sacerdotal, buscando em Deus direção, e ambos perguntam a Deus, aí pode ir? Qual é a resposta de Deus para eles? Vá, que está na mão de vocês. Aí sai Davi com 600 homens. No meio do caminho, 200 deles dizem, estamos cansados, dá para a gente não. Aí no meio do caminho os caras ficaram tomando conta da bagagem, 400 subiu com Davi. Chega lá, Ziclag faz arrebento todo, traz todo mundo de volta. Davi agradece, reparte o despojo. Tinha uns religiosos no meio lá, não queria repartir o despojo com os 200 que ficaram, mas Davi disse, não, vai ter que repartir. Rei e sacerdote. Então quando ele fala rei e sacerdote, é o sacerdócio da busca, da estola sacerdotal, da dependência de Deus, ter a unção de autoridade, tá certo? De autoridade. Saul morreu ontem, vocês viram lá que Saul morreu junto com Jonatas, e de repente, o Senhor então dá a Davi a resposta que ele queria. Aí o próprio Deus, o Eterno, que veio agora em pessoa, Yeshua, trouxe para nós, ministrou para os seus discípulos, e os discípulos ministraram para os demais discípulos que foram ministrando, e chegou até nós. E quando chegou a palavra de 1 Pedro 2,9, ele diz assim, e vós sois essa geração que eu elegi. Eu quero fazer algo na sua geração, Carlos Roberto. Eu quero fazer algo na sua geração. Diga ao seu vizinho assim, olha, Deus quer fazer algo na sua geração, Fábio. Deus quer fazer algo na sua geração, negão. Deus quer fazer algo na sua, não é na próxima, não é agora. É hoje, é hoje. Sabe por quê? Porque você já é uma nação santa, é um povo escolhido, é um sacerdócio real. Para quê? Que Deus adquiriu pelo sangue do Cordeiro. Ô irmão, vocês não têm ideia como o diabo fez tudo para que você não compreendesse nada, para que você nem nascesse. Quantos aqui quase foram abortados? Pergunta a história da sua mãe para você ver como é que ela vai te contar. O que ela nunca contou para você. Quase você ia ser abortado. Eu nasci na segunda-feira, minha mãe estava lavando roupa no rio. Ela sentiu a dor no rio. Quase que Carlinhos não chega. Primeiro filho do casal. Ia ser abortado. Porque ela estava com problemas antes. E aí? Que não tinha naquele tempo, há 60 anos atrás, negócio de endoscopia, como é que é? Ultrassom, no meio da roça, na Chapada. E o acompanhamento que não tinha. Era a parteira que tomava conta, amigo. Ficava lá, pegando a barriga, tá quase na hora. Tá sentindo dor? Ainda não. Ah, tá bom. Aguenta mais um pouquinho. Irmãos, quase. Mas o Senhor disse, não, vai nascer. Olhou para você e disse, não, você vai nascer. Você é uma geração que eu escolhi. Eu vou fazer a partir de você algo extraordinário nessa terra. Acho que você não ouviu. Deus decidiu fazer através de você algo extraordinário nessa terra. Deus decidiu fazer. Alguns não compreendem isso. Mas se você não compreender, a geração aqui você vai assistir. Ele diz, sabe por quê? Que eu vou fazer? Para que você anuncie a beleza, a força, a virtude, o poder daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aqui tem uma série de motivos da encarnação. Demonstrou o amor de Deus, revelou o Pai para nós. Nós não conhecíamos o Pai. Quem conhecia o Pai, irmão? Já disse aqui, meus irmãos que chegaram há pouco tempo, Deus nunca foi chamado de Pai. Os hebreus nunca, jamais aceitariam isso. Jamais, será blasfêmia. Deus, meu Pai, aonde? Ele é muito superior ao Pai. Aí vem Jesus e diz, Abba, Pai. Abba, Pai. E aí, ele foi condenado porque ele disse que ele era Deus. E ele é Deus. E ele está aqui. Ele quer entrar em seu coração. Ele quer mudar a sua história. Ele sabe que você é uma geração eleita. Você já ouviu falar de Jesus? Já ouviu falar do Natal, quando ele nasceu? Já ouviu falar da crucificação na Semana Santa? Já ouviu falar até na época do Pentecostes? E agora ele está dizendo a você, eu quero entrar aí nessa porta. Levante a cabeça, ó portais eternos.
Levante a cabeça, portais eternos, porque do Senhor é a terra e tudo que nela há. E Deus convida você hoje a compreender que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, no Salmo 24, a gente encerra com essa palavra, no nome de Jesus, e onde diz a palavra assim: do Senhor é a terra, no versículo 1, e toda, de quem é o mundo? É do Senhor. Versículo 2: porque Ele fundou a terra sobre os mares e firmou sobre os rios. O 2: quem subirá? Quem subirá? Oh, meu Deus. Ele diz assim: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma a vaidade, nem jura enganosamente, esse subirá, e este receberá a bênção do Senhor, a justiça do Deus da sua salvação, Jesus. Aí é Jesus, Deus chamado Jesus. Esse é o Deus Jesus, o Sotero. E o 6 diz: esta é a geração eleita, né, daqueles que buscam a face do Deus de Jacó, de Isaac e de Israel. Essa é a geração que Deus escolheu para fazer alguma coisa, porque a geração passada nos deixou órfãos, mas esta geração Deus está mudando. Versículo 7 diz: levantai, levantai, ó portais eternos, levante as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Se levanta e diz: paz entre mim e Senhor. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, dizendo: todos, entenda a geração escolhida. Levantai as vossas cabeças, levantai, porque você é a entrada eterna do Senhor. É através de você que Deus quer fazer alguma coisa. Deus não vai poder fazer nada no rio, Deus não faz nada no mar, Deus não faz nada no céu. Ele vai fazer através de você. Ele chama: levanta portas eternas, levanta entradas eternas, para que o Rei da Glória entre, para que o Rei da Glória entre, para que o Rei da Glória entre, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei? 10. Peça a Ele: Senhor, quem é? Quem é o Rei? Quem é o Rei? Quem é o Rei? Quem é que estava no princípio com Deus? Quem é o Verbo? Quem é a palavra? Quem é o Logos? E que desce a terra e entra na minha vida. Quem é o Rei? Ele diz: é o Senhor, o Adonai, o Tsabaoth. É o Adonai, Tsabaoth, Manaim. Exército é Manaim, anjos Manaim acampados. Ele é o Adonai, Ele é Adonai da glória. Quem é? Esse é Pai, sou eu, Pai. Essa porta eterna sou eu. Eis aqui meu coração aberto para receber a Ti, Paizinho. Eu pertenço a Ti, Paizinho. Eu repreendo e rejeito todo mal, toda enfermidade, todo medo, toda incredulidade, toda dúvida. Abba, Pai, Paizinho, eu pertenço a Ti. Quem quer entregar a sua vida a Yeshua HaMashiach? Quem quer ser esse portal agora, para que o reino entre através de você? Tem alguém que aqui quer entregar a sua vida para Jesus? Quer dizer: eis-me aqui, Senhor. Ó Deus, conta comigo. Ó Deus, eu também faço parte agora
dessa nação santa. Eu quero sim, Senhor, largar o pecado de lado. Eu quero receber o Senhor como o Senhor da minha vida. Vou fazer isso agora. Você está enfraquecido na fé? Tem buscado coisas que não tem dado certo? Ah, papai, Ele está aqui. Se você quer entregar sua vida para Jesus, vem aqui, eu quero orar com você. Vem aqui. Está enfraquecido, estava na dúvida, frequenta a igreja há anos, mas não entendia muito esse projeto de Jesus, como Deus descer a terra e depois subir de novo. Mas Ele veio buscar e salvar a mim e a você que estavam perdidos. Venha confirmar isso aqui na frente, venha rápido. O paizinho está aqui. Ele é pai. Ele é pai. E Ele quer te salvar, a você e toda a sua família. Porque todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Levante as suas mãos e que o amor de Deus o Pai, que a graça redentora do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo lhe convença que Ele é o Abba Pai. Eu pertenço a Ti. És tudo para mim, essa minha realidade.